Efeito rebote pós o uso das canetas emagrecedoras. Se você já está fazendo uso ou pensa em fazer, mas tem medo das consequências e principalmente de voltar a ganhar todo o peso novamente, esse vídeo foi feito pensando em você. Ozempic e Mounjaro, por que o peso volta? A verdade é que ninguém te conta. Nesse vídeo eu vou te mostrar, com base em estudos científicos, qual tem sido a estatística de reganho de peso através do uso do Ozempic e do Mounjaro, para que você não caia nessa estatística e perca todo o seu investimento, tempo e saúde neste tratamento sem entender o que eu vou te alertar nesse vídeo. Se você já tenta emagrecer há muitos anos, você já deve ter percebido que todos os anos tem um assunto em evidência. Todos os anos, a indústria farmacêutica escolhe a medicação como a grande solução da obesidade. Porém, com o passar do tempo, os índices de obesidade e sobrepeso só vêm aumentando ao redor de todo o mundo. E por que será que isso acontece? Porque não está sendo tratada a verdadeira causa da obesidade. Justamente porque a verdadeira causa da obesidade não está sendo contemplada. Então não é porque o remédio não funciona, é porque não está sendo olhado para a verdadeira raiz do problema. E hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e como evitar esse ciclo da frustração. Imagina você emagrecendo 5, 10, 15, 20, 30 quilos com o uso da caneta. A alegria, a sensação de leveza. Mas imagine também meses após recuperando todo esse peso e junto a vergonha, a frustração, aquela sensação de ter dado errado de novo, a vontade de se esconder, de fugir do mundo e de não ter que comprar aquelas roupas que você não gosta só porque são aquelas que cabem, são as únicas que servem. E eu te pergunto, você já viveu algo assim? Porque neste momento, milhares de mulheres estão passando por isso e se perguntando: por que isso acontece comigo? O que deu errado? Olhe só esses dados. Um estudo publicado na revista Diabetes, Obesidade e Metabolismo mostrou que, até mesmo um ano após ter sido parado o uso da semaglutida, que é o Ozempic, 65% das pessoas recuperaram todo o peso que tinham perdido. Já com o Mounjaro, essa taxa de reganho pode chegar a 14% poucos meses após ter sido interrompido o uso da medicação. E a pergunta que não quer calar, por que isso acontece? Por que essa medicação tão promissora não resolve de uma vez por todas esse problema? É um problema mundial, um problema de saúde pública. Porque o remédio, ele tira a fome, mas ele não tira os gatilhos emocionais que façam que as pessoas se descontrolem na hora da alimentação. E muito menos façam que você aprenda a verdadeira combinação dos alimentos que pode ativar a queima de gordura. Agora, o fato é que muitas vezes a pessoa realmente não quer aprender. Ela não quer necessariamente emagrecer. Ela quer ser emagrecida e não entenda isso como uma crítica, porque muitas pessoas, sim, precisam de auxílio medicamentoso. É um caso, sim, de extrema urgência para a saúde de muitas pessoas que não estão usando com viés estético, mas sim de risco à saúde. Agora, o que acontece é que isso não pode ser uma ação isolada. Enquanto a pessoa faz uso, ela precisa ser assistida por profissionais competentes que possam ajudar uma mudança de mentalidade, cuidando de corpo, de mente, do ambiente. Caso contrário, eu não preciso ser nenhum especialista, nem você, para entender que se a pessoa só usa medicação e para, e depois de algum tempo ela volta a viver a mesma vida do mesmo jeito, da mesma forma, é certo que vai dar errado. Vai voltar, porque como uma pessoa quer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? É temporário. E é por isso que eu ensino a pessoa a ativar a mentalidade magra. Porque não adianta querer emagrecer o corpo se a mente, se as suas emoções continuam pesadas. Se você não cuida das emoções que te sabotam, se você não organiza o seu ambiente para que ele atue a seu favor e não o contrário, te provocando, fazendo com que você se descontrole quando na verdade você queria simplesmente ter paz. E é por isso que muitas pessoas vivem presas no efeito sanfona mesmo com remédio. E muito importante, quero deixar muito claro aqui nesse vídeo, que eu não estou falando que eu sou contra. Até porque a medicação, ela pode ser utilizada ou como um atalho ou como uma ferramenta. Se a pessoa usa isso como um atalho, para não ter que cuidar de nada e ser emagrecida, não tem como eu defender.
porque é certo que vai dar errado. Agora, se a pessoa ela usa isso como uma ferramenta, como uma estratégia, estando bem assistida, cuidando dos outros pilares do emagrecimento sem dietas, isso pode sim contribuir. Então, abra sua mente para que você possa usar as coisas da maneira correta. E se esse vídeo está fazendo sentido para você até agora, já curte aqui, compartilha, se inscreve nesse canal, porque esse assunto ele está em alta, mas ao mesmo tempo sendo utilizado da maneira errada. E ainda sobre esse assunto, posso te falar de algo que ninguém está falando? Toda medicação, quando ela faz com que você perca o apetite e coma menos de fato, se você come menos, você tem menos nutrientes, porque a comida não é só para nos alimentar, é para nutrir, certo? Então você tem menos nutrientes entrando no seu corpo. Dessa maneira, os seus estoques de nutrientes, que são a matéria-prima para o seu corpo ter energia, disposição, massa muscular, cabelo, unha, vão reduzindo. Se você não tem uma boa suplementação, um bom cardápio para você ir seguindo nessa fase do seu tratamento, o que acaba acontecendo? Você até pode perder o peso, mas junto perde o quê? Disposição, cabelo, alegria de viver. E eu não quero, nem você quer que você tenha um reganho de peso, mas somado agora à frustração, à vergonha e ao desânimo, porque agora, sem nutrientes, a pessoa tem menos força, tem menos coragem de viver. E isso nem estou falando emocional, estou falando sobre as reservas nutricionais. E ninguém está falando sobre isso. Agora escreve aqui nos comentários. Você já viveu esse efeito rebote? Você já fez ou está fazendo, está pensando em usar essas canetas? Qual o seu medo? Deixa aqui a sua dúvida porque eu respondo todas as perguntas. Conhecimento liberta e é muito importante que você esteja acompanhado e que o seu foco principal seja a saúde plena, porque de nada adianta a pessoa perder peso e perder junto a sua saúde. Tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência, é a lei do plantio e da colheita. Então, tenha conhecimento, tenha acompanhamento para que você não seja mais uma dessas pessoas, dessa estatística que só tende a crescer nos próximos anos.